Eu fiz uma reunião de tira pra trás, eu pegava aqui. Precisa entrar aqui também? Oi? Você precisa entrar aqui também? Não. Acho que está gravando, né? Agora está. Gravação e transcrição iniciada. Perfeito. Então vamos embora. Foi. Com problemas técnicos, mas vamos começar. Então, gente, continuando. A gente vai falar de ferramentas e metodologias, tá? Eu vou primeiro passar as três principais ferramentas de projetos. Duas delas já tem no nosso Drive. A terceira que eu vou mostrar, ela é uma que eu vou implementar nessa gestão de forma obrigatória, mas eu vou falar isso lá no final do treinamento de hoje. Mas eu já vou apresentar agora, para maneira geral. Então, as metodologias que a gente trabalha em projetos são a metodologia Scrum, a metodologia Kanban e a metodologia Lean. A Lean é a nova. Depois eu compartilho com vocês os slides, tá? Então, o que é a metodologia Scrum? Ela é uma metodologia que ela vai ser voltada para projetos complexos e com ambiente de incerteza. Então, onde a gente não sabe muito bem o que a gente tem que fazer para alcançar o objetivo final, ou também, ou por ser um projeto muito desafiador, ou então que a gente não sabe por qual caminho seguir. Então, a gente vai utilizar o Scrum nesses momentos. Já a metodologia Kanban, a gente usa para uma abordagem mais visual mesmo. Então, enquanto isso aqui é mais operacional, a Scrum, a Kanban ela usa de maneira mais visual para a gente ter mais controle de fluxo, de tarefa, de atribuição, do que está feito e o que não está feito. Então, é para a gente ter um controle mais geral. Agora, a metodologia Lean é uma metodologia que a gente vai aplicar em todos os projetos, que ela vai ser focada em maximizar o valor para o cliente. Então, todos os projetos que a gente for fazer, a gente vai fazer com que o cliente enxergue valor no que a gente está entregando e eliminar desperdícios. Esses desperdícios podem ser tanto um problema do cliente que a gente quer eliminar, quanto o nosso próprio desperdício. Então, se a gente está fazendo um retrabalho, está gastando hora à toa, se a gente gasta algum recurso que não precisava, como que a gente vai começar a identificar isso? Pela metodologia Lean. Então, eu vou explicar para vocês como, conforme a gestão for passando e tal, vocês conseguem acessar um material bem interessante no Drive de projetos sobre Scrum e Kanban. Sobre Lean, não. Então, vou falar um pouco mais para frente sobre. Então, são só três momentos diferentes. Lean a gente vai usar sempre, Scrum depende do momento, Kanban depende do momento. Como a gente utiliza a metodologia Scrum? Ela é dividida em definir muito bem as coisas. Então, a gente define quem tem os papéis importantes no Scrum, o que a gente tem que fazer num determinado prazo de tempo, que são chamados sprints, e quais eventos vão acontecer entre uma sprint e outra, entre um projeto, dentro do projeto. Então, quais são os papéis da metodologia Scrum? PO, que é o responsável pelo projeto. Então, no caso, nós aqui, nós somos os POs quando a gente for aplicar a metodologia Scrum. E ele que define, essa pessoa responsável, o que precisa ser feito, quais tarefas a gente vai priorizar, o que a gente vai fazer, e é isso. PO, ele é quem vai comandar o projeto. Já o Scrum Master é quem atua como facilitador. Geralmente, o Scrum Master é a pessoa da empresa que contratou a EPEC. Então, nós somos os POs e o Scrum Master é a pessoa que vai ficar em contato com a gente, fornecendo as informações que a gente precisa, os documentos, explicando o projeto. Então, quando há um projeto, nós somos os POs e a pessoa que fica em contato com esse PO é o Scrum Master. Então, ele vai atuar como um facilitador. E como a gente é uma empresa de consultoria, também é responsabilidade do Scrum Master aplicar o que a gente fala para o time da empresa, não nossa, geralmente. Agora, definimos os papéis. O que são as sprints? São ciclos curtos. São tarefas que a gente tem que aplicar em ciclos curtos, geralmente quinzenal. Por isso que eu coloquei 2 semanas aqui. Geralmente a gente tem 2 sprints por mês em um projeto. E geralmente com essas sprints a gente tem que ter algum avanço no projeto ou uma entrega parcial para esse Scrum Master. Então, eu vou dar um exemplo. No final da sprint, a gente tem que ter essa entrega, que pode ser um projeto nosso da EPEC. Uma ficha de segurança que a gente transcreveu, um relatório parcial, um banco de dados, uma análise da empresa. Então,
Isso é a entrega total do projeto? Não é a entrega total, porque ela demanda mais tempo. Mas para manter contato com o Scrum Master, a gente sempre faz entregas parciais. E as entregas parciais são no final de cada sprint. Uhum. Então, de novo, são projetos complexos que geralmente a gente não sabe muito bem o que que a gente vai fazer a todo momento. Por isso que a gente cria sprints. Quando a gente cria esses sprints? Aqui nos eventos, que é o que eu vou falar, na sprint planning. Então, a gente define o que será feito nessa sprint. Vamos supor que vocês estão direcionando um projeto. Vocês têm que definir o que que vocês vão fazer para entregar para o cliente que vocês querem. Vocês vão marcar uma reunião de sprint planning. Vocês vão definir o que vocês vão fazer nos próximos 15 dias. Os próximos 30 dias, quais serão as duas sprints que vocês farão. Então, nesse dia, vocês fazem a reunião de alinhamento. Depois que vocês entregaram, vocês fazem só uma revisão para ter certeza que o material que vocês entregaram foi bom. E aí, como eu vou querer aplicar muito nessa gestão, a gente sempre vai ter uma reflexão do tipo, o que a gente entregou foi bom? O que a gente fez está de acordo com o que o cliente esperava? O que a gente está fazendo está tendo uma boa avaliação do cliente? Porque a gente quer que os clientes voltem. Por favor. Esses eventos, eles são marcados tanto nas sprints, durante elas e no final também. Sim, antes, durante, depois, todo momento vocês vão marcar essas reuniões de alinhamento. E aí pode ser um alinhamento interno, pode ser um alinhamento com o Scrum Master. Então, é só o nome de como a gente faz a gestão de projetos. Quando vocês forem ter o treinamento de gerência, de boas práticas de gerência, que vai ser o Pedro que vai dar esse treinamento, ele vai falar todas essas coisas, mas tem o nome Scrum. É só para vocês conhecerem o que é. Porque no material, às vezes, tem. Esses 4 passos são para cada sprint. É do sprint. Ah, Isso. Para quando for necessário fazer. Eu gosto do hoje Scrum ser implementado em um processo que já é meio incerto. A obrigada. produção de um sprint que seja inválido para o projeto final entra no relatório, a gente entrega mesmo assim. Se a gente fez um sprint que estava fora do que a gente queria, porque já é incerto, e a gente descobre no meio do sprint, a gente abandona ele. Não entrega. A gente vai entregar para o cliente as coisas que eles precisam. Então, se a gente fala, por exemplo, o projeto que a Rafa apresentou na última reunião, que foi das FDS. Quando acaba uma sprint dela, que como é um projeto maior, as sprints são maiores. Quando acaba uma sprint, ela entrega um combo de FDS para o cliente. Então passaram várias sprints que ela gostaria de ter entregado alguma coisa, não conseguiu terminar, não entrega. Entrega as coisas que são úteis. É meio tateado com vendas também. Muito. Como que tá o contato, se tá respondendo muito, também pouco. Legal. Quando vocês forem ter o treinamento de gerência de projetos, aí vocês vão ter mais noção disso. Então, é só uma apresentação do que é que vocês vão ver, é só uma introdução para no próximo treinamento vocês não ficarem muito desnorteados. Vou passar para a próxima, tá? Que é a metodologia Lean. É o que eu falei de agregar valor. Então, a gente vai identificar o valor, que é o que realmente importa para o cliente. É o rendimento de um processo? É a qualidade do produto? É atingir algum parâmetro que ele precisa para continuar no mercado? A gente tem que fazer essa identificação. Isso também é muito alinhado com vendas. A gente vai ver isso na RD. Então, no treinamento de RD e AP, vocês vão ter essa noção. Pô, preciso, igual vocês tiveram no trainee, a gente faz a RD para identificar o que o cliente precisa. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão identificando valor. Tá vendo que muitas coisas vocês já fazem e não conhecem o nome? Então, o que eu estou fazendo aqui é apresentar o nome para vocês. Se identificaram o valor, vocês vão mapear esse fluxo, que é entender quais etapas do processo vocês precisam para realizar isso. Então, eu preciso melhorar o rendimento do processo aqui do meu cliente, num projeto de otimização. Quais são as etapas que eu tenho para fazer isso? O que que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? Vocês vão fazer uma análise depois disso de onde que está o problema, onde que ele está desperdiçando, o que que ele está fazendo que é ineficiente, o que que ele está fazendo que está demorando 10 dias, podia demorar 5. Então, tudo isso está em mapear o fluxo. Depois que vocês mapearam, vocês vão criar um fluxo contínuo, que é eliminar todas as interrupções e esses gargalos que vocês encontraram. Então, pô, na etapa B, ele está demorando 10 dias por conta do problema X. Vamos resolver esse problema X aqui, que a etapa B vai diminuir o tempo. É isso que vocês vão fazer em mapear o fluxo, em criar o fluxo.
Criar um fluxo, vocês vão estabelecer um sistema, que é produzir apenas o que é necessário. Pô, se ele tá gastando 10 dias fazendo coisa que não precisa, então por que que você tá fazendo coisa que não precisa? Tipo, você tá gastando tempo, você tá gastando dinheiro. Então, a gente está sempre aqui para otimizar as coisas. A metodologia Lean é uma metodologia de otimização, principalmente. E depois, buscar a perfeição. A gente vai alcançar a perfeição? Nunca. Mas é melhorar continuamente o processo. Então, vocês mapearam o problema, resolveram o problema? Vamos para a próxima etapa, então. Se na etapa B eu resolvi o problema, vamos para a etapa C. Qual que é o problema da etapa C? Resolveu. Etapa D, resolveu. Pô, então vamos voltar lá para a etapa A. Se eu já resolvi tudo, eu acho que dá para melhorar de novo. Agora que eu melhorei todas as etapas, vamos voltar. Isso que é a metodologia Lean. E vocês estão fazendo esse sistema rotativo, buscando sempre a melhoria e sempre agregando valor ao cliente. E isso a gente vai aplicar em todos os projetos. Esse é o nosso diferencial nessa gestão. A gente vai aplicar isso em todos os momentos. Projetos internos, projetos para os clientes. Então, isso a gente vai aplicar de forma contínua, porque é uma metodologia contínua. Alguma dúvida? Pode passar. Isso segue até a entrega do projeto ou você pretende continuar após? Até a entrega do projeto no projeto, e depois a gente vai começar a aplicar isso para projetos dentro da EPEC, tipo, o que que a gente pode melhorar na nossa diretoria, nas outras diretorias. Então, na hora que eu estou escrevendo uma proposta, que eu estou gerindo um projeto, o que que eu posso fazer de melhor? Na hora da RD, sabe? A gente vai ter essa visão. Já já eu explico como, mas vocês vão ter essa visão. É isso. Metodologia Kanban, não me atentei, eu acho que eu tirei do slide, mas é fácil de explicar. São post-its, gente. São post-its. Vocês vão. Eu vou apresentar mais pra frente. Coloquei mais pra frente. É Então, parecido com o Miro, que você mostrou. parecido com o Miro. A metodologia Kanban, vocês vão planejar o que vocês vão fazer e colocar um post-it. O que que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo e o que está feito. Isso que é Kanban. Eu vou mostrar mais pra frente, se eu não me engano. Eu não lembro se eu coloquei no Miro, se eu coloquei aqui, mas enfim. Isso acho que para vendas, os do Pipefy, eles acabam ficando mais intuitivos. É, fica Eles intuitivo. usam isso para lead, tipo, lead que eles estão pensando em prospectar, os que ele está prospectando, que já foi prospectado, e eles usam o próprio Pipefy para ir jogando em caixas diferentes, sabe? Mas é exatamente isso. E vocês vão perceber qual faz mais sentido para vocês. Então, tem pessoas que preferem trabalhar com o Scrum, que é o que eu falei de ter esse contato contínuo e tal, e ficar identificando as coisas, e outras pessoas que preferem fazer o planejamento, o que eu estou fazendo, o que precisa ser feito e o que está feito. Eu prefiro isso. Quando eu faço a gestão de alguma coisa, eu prefiro escrever o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito. Mas aí é pessoal. Aí vocês, no teste, vão descobrir o que é melhor para vocês. Vou comparar agora ferramentas que são muito parecidas uma com a outra, que vocês vão ver no treinamento de estudo de mercado, de otimização de processos, de organização empresarial, e às vezes fica confuso. Então, eu trouxe esse treinamento agora para vocês entenderem as principais diferenças. Eu não espero que vocês saiam desse treinamento de hoje sabendo 100% essas ferramentas. É só para na hora que vocês forem ter um treinamento da carta, vocês identificarem, que horas eu uso uma coisa, que horas eu uso outra coisa, tá? Então não fiquem preocupados de ser muita informação, porque é muita informação agora mesmo. É só para vocês terem pelo menos uma noção e não serem pegos de surpresa. Alguém quer falar alguma coisa? Pode passar. Essas são as ferramentas que a gente vai usar em projetos ao longo da gestão, em momentos diferentes. Então a gente vai usar diagramas de Ishikawa, a gente vai usar em alguns momentos PDCA, em outros momentos DMAIC. Elas são similares, então geralmente é um ou outro. Em alguns momentos a gente vai usar RAS e em outros momentos 5W2H, são parecidas, mas é um ou outro. Em alguns momentos SWOT e em outros momentos matriz de risco. Em alguns momentos gráfico de Gantt e em outros gráficos de PERT. E aí eu vou mostrar comparando um a um o que é, só para vocês pelo menos terem uma visão mais visual mesmo, né? Entenderem os eventos. Então vamos começar por Ishikawa. Ele é um diagrama de causa e efeito.
Ele é conhecido como espinha de peixe, né? Porque é autoexplicativo. Como a gente trabalha com ele? A gente sempre começa pela cabeça do peixe, que é o problema, o efeito. Então, qual é o meu problema? É, eu estou tendo que interromper a minha produção uma vez por semana. Esse é o problema. Por que eu estou interrompendo minha produção? E aí eu levanto hipóteses. Então, a gente fez a cabeça do peixe, que é interromper a produção semanalmente. Está escrito aqui. A gente vai puxar a coluna do peixe até aqui. Então, escrevemos o problema e puxamos a coluna. E aí, a gente vai ligar até a coluna tudo que eu acho que pode ser um problema. Então, pô, eu acho que a metodologia que eu estou usando na minha indústria pode ser um problema. Então, eu puxo um ossinho maior. Metodologia. Eu também acho que o meu maquinário pode ser um problema. Se está travando tanto, minhas máquinas podem estar antigas, obsoletas. Eu puxo outra coluna, máquina. Outra osso, máquina. Pô, eu acho que a minha mão de obra não está qualificada. Meus técnicos não estão sabendo fazer. Então, puxo aqui. Acho que a matéria-prima que eu tenho não tá boa, não tá rendendo. Então, eu puxo outra. Eu acho que eu estou usando proporções erradas, medidas erradas. Outra. Às vezes o meio ambiente que eu tô não está adequado. Então, às vezes a temperatura que eu estou usando, a pressão que eu estou usando, a vazão que eu estou usando não está boa. Estou dando um exemplo industrial aqui, mas isso a gente usa para tudo, tá? Puxei os meus ossos maiores? Puxei. Agora, pô, se o meu maquinário está errado, por que que ele está errado? Porque ele é obsoleto, porque ele é antigo, porque eu estou com as máquinas erradas. Preenchi. Minha mão de obra não está sendo boa. A minha mão de obra está sendo um problema. Por quê? Porque é uma mão de obra desqualificada, porque eu tenho menos pessoas do que eu preciso, porque o clima interno não está bom. São as causas do projeto, do problema. Meu meio ambiente não é adequado. Por quê? Pressão que eu estou usando está errada, temperatura que eu estou usando está errada, vazão que eu estou usando está errada. Então, vocês identificaram como que a gente constrói isso? A gente pega o problema maior, puxa a coluna, escreve os macros problemas e aí os micros problemas. Uma vez que a gente define isso, pô, a gente pode usar agora uma metodologia Scrum, uma metodologia Lean para aplicar. Isso daqui é para a gente mapear os problemas. Eu não estou fazendo nada. Vocês viram que eu não estou fazendo nenhuma gestão, nada? Eu não falei que eu sou o PO, não falei quem é o meu facilitador, nada. Eu só mapeei os problemas da empresa. Agora que eu mapeei, a gente vai para outras ferramentas que podem começar a ajudar a resolver. Isso aqui a gente pode usar para tudo. De novo, é uma metodologia que vocês podem usar para todos os projetos. Para tudo que vocês quiserem. Sair de uma RD. Qual que é o problema do meu cliente? Ah, escrevi aqui. Vamos começar a pensar junto qual que são os problemas dele? Começa a escrever. Isso daqui pode ajudar vocês a escreverem uma boa proposta, sabe? A convencer o cliente numa AP. Então, isso é bem universal. Identifiquei os problemas. Como que a gente vai resolver? Uma das alternativas é o PDCA e outra alternativa é o DMAIC. Quais são as diferenças? Uma pontual, então a gente vai fazer, acabou. E outra é cíclico, igual a metodologia Lean. Eu vou fazer constantemente, todo o tempo eu vou buscar melhorias. E o outro é pontual. E um deles são para problemas mais fáceis, em que eu já identifiquei qual é o problema, então eu planejei meu problema, vou ver como que eu tenho que fazer para resolver. Fiz o projeto, acabou, está entregue. O outro é para metodologia para melhoras contínuas. Então, aqui no PDCA, a gente planeja, a gente faz, a gente confere e a gente valida. No DMAIC, a gente define o problema, a gente mede o problema em dados quantitativos mesmo, numéricos, a gente analisa como a gente pode melhorar, a gente melhora e aí a gente controla para saber se o que a gente fez faz sentido. Isso aqui é cíclico. Perdão. Isso aqui é cíclico. Isso aqui é contínuo. Oh, meu Deus. Esse aqui é cíclico, o PDCA é cíclico e o DMAIC é pontual. Lembra que eu falei que a metodologia Lean é cíclica também?
Tem uma metodologia que é recente, que se chama Lean Six Sigma. É touch o negócio, né? Pra mudar. Tem uma metodologia nova que se chama Lean Six Sigma, que combina a metodologia Lean, que é cíclica, que é mais geral, que a gente tem uma visão mais macro, com a metodologia Six Sigma, que é muito mais pontual. Então, essa nova metodologia Lean Six Sigma é o que vocês vão fazer ao longo da gestão. Tem um treinamento que eu vou passar para vocês depois, para vocês se cadastrarem, que se chama Yellow Belt. Apenas resolvendo o problema da effect de incidente. É, Yellow Belt é muito legal para vocês irem para o mercado depois, quando vocês começarem a estagiar já com isso, porque é um mega diferencial. São 4 níveis de belt. Belt é tipo faixa. Então tem White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt. Yellow Belt já é tipo, muito reconhecido. Então, quando vocês virarem estagiários e vocês já forem Yellow Belt, isso é bizarro. É coisa pra correr pra caralho. É. Por isso que eu tô feliz de falar isso, porque todo esse tipo de treinamento assim, foi um sonho de várias gestões passadas ali. Demorou muito, gente. E eu consegui um treinamento gratuito para vocês. Tipo, um curso de Yellow Belt custa uns R$ 400 por pessoa. E a gente vai dar de graça. Então, aproveitem, porque é um diferencial de verdade na vida de vocês. E aí vocês vão combinar a metodologia Lean, que eu falei no começo, que é aquilo de começar a identificar as melhorias, começar a atribuir valor ao projeto que a gente faz, a quem a gente vai atribuir esse valor, isso tudo Lean. Como a gente vai fazer isso? Através da metodologia Six Sigma. Então, vocês vão combinar as duas ao longo da gestão e ao longo da vida, porque é um treinamento que é vitalício. Então, quais são as principais diferenças? Já que os dois são até que similares. É analisar, é fazer, é validar. O PDCA, ele é um processo de melhoria contínua. Então, a gente encontra o problema, a gente melhora o problema, valida, procura outro problema. Valida, aplica, outro problema. Já o DMAIC tem começo, meio e fim. O PDCA, ele é aplicado para casos simples e rotineiros. Então, não tem como a gente ficar fazendo projetos complexos todos os dias. Então, se a gente tem um problema simples, a gente não está rendendo por conta disso aqui. Pô, então vamos fazer isso aqui e resolver. É um problema simples, rápido, a gente vai aplicar o PDCA. Ele precisa de observação e acompanhamento. Então, a gente está vivendo o nosso dia a dia, por isso que é um problema rotineiro. Identificamos o problema, vimos como a gente melhora, acabou. A gente vai procurar outro problema agora no nosso dia a dia. Agora, o DMIT são para problemas complexos, que muitas vezes a gente não sabe qual caminho seguir. Se a gente tem um problema na nossa rotina que é simples, a gente sabe intuitivamente como resolver. Agora, se chega um cliente para a gente com um projeto para a gente resolver, que a gente não sabe como fazer, a gente geralmente vai aplicar o DMIC, porque a gente geralmente vai ser um caso complexo que inicialmente a gente não sabe qual é a causa. Então, a causa no começo vai ser desconhecida. Então a gente vai precisar do quê? De análises estatísticas e dados quantitativos. Então, pô, dando exemplo da indústria, tá parando semanalmente, eu tô perdendo X toneladas de produto por conta disso, não sei por quê. Então a gente vai começar a analisar. A gente está com os dados estatísticos, a gente está com dados numéricos, e a gente vai dar um problema complexo que a gente não sabe a origem. Por isso que a gente fez aquele peixe gigante. Pô, eu dei 6 problemas possíveis. Qual que é o problema de verdade? Não sei. Então a gente tem que olhar os dados numéricos de cada um para ver qual que faz mais sentido. Muita coisa, mas quando vocês forem ter os treinamentos de cada carta, vai fazer mais sentido. Podemos ir para o próximo? Agora que a gente identificou o problema, a gente vai começar a planejar o problema. Então, a gente fez o peixe. Vimos qual que é o meu problema maior. Levantamos inúmeras possibilidades de problemas. Definir se é um problema simples ou se é um problema complexo. Agora a gente tem que definir quem vai fazer cada coisa. Como que a gente vai definir quem vai fazer cada coisa? Ou pela metodologia RAS ou pela 5W2H. Quando a gente usa o RAS, eu e o Léo vamos falar melhor para vocês na segunda-feira, a gente vai atribuir quem é o responsável por trabalhar na tarefa.
Então, olha, identifiquei que o problema na sua planta é isso aqui. Quem que é o responsável por essa operação? Quem que é o responsável por causar esse problema? Ou quem vai ser o responsável por melhorar esse problema? Esse é o meu R. Agora, quem tem a autoridade de aprovar essa tarefa ou essa etapa? Vamos supor que eu sou o que estou fazendo o. Eu sou o operador lá, estou fazendo o projeto, eu sou o responsável. Eu que estou operando aquela planta. Mas o meu responsável é o Léo. Então, quem é que tem a autoridade para mudar aquele papel? Não é o operador. É o gerente da planta, é a gerente que cuida, é a diretoria, entendeu? Então, o responsável pelo problema está aqui. Mas quem aprova ou desaprova? A gente vai analisar. Porque são abordagens diferentes. Aqui a gente tem que ter uma abordagem muito mais técnica. E aqui é uma abordagem muito mais operacional. A gente vai agora para o consultado. Quem deve ser consultado para participar da tarefa? Quem que a gente tem que chamar para melhorar isso? Então, se a gente viu quem é o responsável, quem é o aprovador, agora quem vai fazer essa mudança junto? Quem tem que ser consultado para fazer essa mudança? Se está parando a planta todos os dias, a gente não tem que trabalhar só com o time de engenharia. A gente tem que trabalhar com o time de financeiro, a gente tem que trabalhar com o time que está comprando a matéria-prima, por exemplo, você está comprando uma matéria-prima ruim. E quem é o informado? Quem deve ser informado a respeito do status da tarefa? A diretoria da planta, por exemplo, nesse caso. Então, aqui a gente tem o operador, aqui a gente tem a gerência da planta, aqui a gente tem o financeiro, os compradores de matéria-prima, e aqui quem geralmente contratou a gente para fazer o nosso projeto. Já a metodologia 5W2H é como a gente vai fazer isso. Então, quem eu vou contratar? Ou então, quem vai fazer? Quem vocês vão definir? Tipo, o quem é realmente aberto. Então, se é uma etapa que eu preciso trabalhar na planta, então, com quem eu vou trabalhar? O como? Como eu vou abordar esse problema? Eu vou mostrar os dados numéricos, eu vou mostrar na prática. Então, bom, eu vou falar com o operador, mostrando pessoalmente como opera de forma melhor. Quanto vai custar isso? Qual é o meu gasto? É o meu gasto de viagem até a planta? É o meu gasto com treinamento? O que vai ser feito? Vai ser feito um treinamento? Vai ser feito um workshop? Por que vai ser feito? Porque a planta está parando. Preciso melhorar o trabalho do meu operador. Onde isso vai ser feito? Na planta? Num escritório? Numa consultoria externa? E quando vai ser feito? Em que prazo? É isso. Então, aqui a gente define quem a gente vai operar e aqui a gente planeja como fazer. Então, de novo, é uma etapa que a gente não bota a mão na massa, em nenhum dos dois. A gente só está definindo com quem a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar. A gente não está fazendo nada ainda do projeto em si, só da parte gerencial. Então, a matriz RACI é uma matriz de responsabilidade, tem foco em papel, função e atribuição, e é utilizada para projetos com múltiplas pessoas envolvidas. Já o 5W2H é um checklist de planejamento. Muito legal você combinar o 5W2H com o Scrum, que é aquilo, tipo, o que eu estou fazendo, o que está feito, o que eu preciso fazer. Ah, eu preciso fazer tal coisa? Com quem que eu vou fazer? Como? E aí volta, entendeu? Então a gente pode aplicar um 5W2H para cada etapa. E é muito simples, tipo, é automático, sabe? Vocês preencherem isso. Tem um foco em detalhamento das etapas, para vocês não perderem, como eu disse, é um checklist, e é utilizado para ter um planejamento completo e objetivo de cada etapa. Uma dúvida aqui, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar de SWOT e matriz de risco. SWOT, a gente trabalha com as forças, com as fraquezas, com as oportunidades e com as ameaças. Isso pode ser uma reflexão nossa. Tipo, quais são as minhas forças, minhas fraquezas? O que eu posso ter de oportunidade para melhorar? Quais são as ameaças para mim ou para o projeto? Então, qual é o ponto forte da empresa? Qual é o ponto fraco da empresa? Quais oportunidades essa empresa pode ter? O que está ameaçando a empresa a sair do mercado? Então, é uma ferramenta que a gente usa para tudo que a gente quiser. Geralmente, as forças e as fraquezas estão mais voltadas ao ambiente interno, quando a gente trabalha com uma empresa. Então, qual é o ponto forte da empresa e qual é o ponto fraco da empresa? E agora, tratando para um ambiente mais externo, a gente vai trabalhar com oportunidade e ameaça.
Quais são as oportunidades da empresa no próximo ano? Quais são as inovações que tem no mercado que a empresa pode acatar para melhorar, para continuar viva no mercado? Fraquezas. O que que pode tirar de vez perdão, ameaça. O que que pode tirar de vez a empresa? É uma empresa, sei lá, da China chegando no Brasil? É uma matéria-prima que está acabando? Então, essas são as ameaças que a gente mapeia. Agora, uma matriz de risco, não é muito comum a gente usar. Acho que vocês vão ver isso mais no treinamento de consultoria em segurança, que ela é de fato para risco. Se vocês forem trabalhar na indústria, vocês vão ver isso com mais frequência. Mas é tipo, vou até passar para ficar mais fácil. Vou trabalhar primeiro nessa aqui, ó. Que a gente vai fazer a gestão de riscos operacionais, focado em possíveis eventos negativos, sempre negativos, e utilizada na gestão de projetos e de situações de problemas. Então, se eu estou trabalhando com uma turbina, qual é a minha gestão de risco aqui? Minha turbina, sei lá, não aguentar a vazão que está entrando nela, ela queimar, sabe? Ou então numa indústria no geral, quais são meus riscos? Meu reator explodir, é, algum tanque implodir, sabe? Tipo, são os riscos. E aí eu vou voltar. Se o risco é baixo e a consequência disso acontecer é baixo, gente, então não gasta tempo com isso. Se o risco é baixo, mas se isso acontecer é muito grave, então vamos ficar atentos sempre, vamos manter um controle para nunca acontecer, apesar de ser baixo. Se a minha probabilidade de acontecer é alta, mas a minha consequência é baixa, vamos tomar um cuidado para não acontecer, né? Mas se acontecer também não é o fim do mundo. Agora, se minha probabilidade é alta e minha consequência é enorme, então é catastrófico, né? O nome disso até é catastrófico. Então a gente tem que estar todos os dias, diariamente, tomando conta disso. Um exemplo de consultoria em segurança. Se a gente não recebe uma análise química, nosso projeto trava. Então qual é a chance disso acontecer? Ah, uma chance intermediária, mas a minha consequência é alta. Então vamos tomar cuidado para isso não acontecer? Vamos ficar sempre em dia com isso? Vamos sempre manter um bom contato com o cliente ou com a nossa ação colaborativa? Sim, já está acabando. Esse é o último ponto. Agora, definimos tudo isso, como que a gente se planeja para fazer em dias? Já entendi qual etapa eu vou fazer, com quem eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer, mas como que eu vou mensurar quantos dias eu preciso para um projeto? Acho que tem duas opções: o diagrama de PERT e o diagrama de Gantt. O diagrama de PERT, ele é uma análise de tempo em projetos que a gente tem muita incerteza. E ele é utilizado em formato de rede, que eu vou mostrar daqui a pouco. E ele estima o tempo, geralmente, com uma visão mais otimista, a provável e a pessimista. A gente tem um caminho crítico. O que que é o caminho crítico? O caminho que eu tenho que percorrer para o meu projeto não parar, para acabar mais rápido. A complexidade desse projeto, a gente vai ver que ele é mais técnico e analítico, o diagrama de PERT. E o uso ideal dele, de novo, para projetos incertos ou inovadores, que a gente não sabe muito bem qual caminho seguir, por isso que a gente trabalha com várias possibilidades, um favorável, um não tanto, um provável. Já o gigante, a gente tem uma visualização do projeto como um todo. Uma bem visual, a gente sabe quando tal etapa começa, quando tal etapa termina. A gente tem uma estimativa fixa, então não é variável, é fixa. Ele é mais visual e intuitivo e é para projetos com cronogramas bem definidos. Qual que vocês usaram no trainee? O gigante. O gigante. É isso que eu ia falar. De todas essas metodologias, a que usa até nos projetos que não acontecem é o gigante. Porque na hora de escrever a proposta, a gente tem que usar. Para apresentar para o cliente, a gente tem que apresentar um gigante. Tanto que no trainee vocês usaram o gigante. Então, só vou mostrar alguns exemplos. Um caso mais simples de diagrama de PERT. Cada bolinha é uma tarefa. É uma etapa do projeto. Então, aqui é a minha etapa inicial. Tudo que vai para outra bolinha são premissas. Então, eu não consigo fazer a tarefa 2 sem a tarefa 1. Eu não consigo fazer a tarefa 3 sem a tarefa 1. Eu não consigo fazer a tarefa 6 sem a tarefa 1. Mas para fazer a 1, eu preciso da 3 e da 2. Entenderam? Tá vendo que isso aqui é crítico? O que que a gente vai priorizar, gente? A gente vai priorizar fazer a etapa 5, que só trava 7, ou a 4?
A 4, tipo, olha quanta coisa. A 4 não, é um, isso aqui, desculpa. É um, parece um 4, Não, né? quatro, não. É um Porque senão é um, depende da um. É um 4, é um 4. É um 4, é um 4. Boa. Então, gente, a 5, ela só precisa da 4 que vai para 7. Mas a tarefa 4, ela trava 5, que trava 6 e trava 7. Qual que a gente vai fazer primeiro? A 5 ou a 4? A 4, porque ela é a mais importante, a mais crítica. E aí, esses números aqui por fora são os dias. Então, eu preciso de 3 dias para fazer essa tarefa e 2 dias para fazer essa tarefa. Então, se eu me organizar bem, se tiver um time bom, eu não preciso demorar 5 dias para fazer. Vou demorar só 3. O José faz a tarefa 1 para 2 e a Raquel faz a tarefa 1 para 3. E aí, dá 3 dias, a gente já pode fazer a tarefa 4. Não é o mais importante? Então, a gente usa isso para otimizar o tempo. E já é o mais complexo. Pode falar. Pode perguntar? Onde que a gente vê a parte do pessimismo, do otimismo e do provável? Aí. Aqui dá para explicar melhor. Por exemplo, ó, o 8 é minha entrega final. Vocês conseguem enxergar isso, né? Para fazer o 8, eu preciso do 7 e do 6, apenas. Só que a tarefa 6, eu só preciso da 1. Então, eu consigo fazer a 1, a 6 e parcialmente a 8 aqui. Mas olha a tarefa 7, que complexa. Ó. Se eu não fizer a 7, eu não consigo fazer a 6. Se eu não fizer a 7, eu não consigo fazer a 8. A 6 também precisa da 4. Lembra que antes eu falei que era simples? Não é tão simples a 6. A 6 você está precisando de informação da 5, da 4, da 7. A 4 precisa da 2. Então, o meu caminho otimista é quando eu consigo fazer todas as etapas críticas ao mesmo tempo. Então, o que é uma etapa crítica aqui? Quase tudo, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer essa etapa 4 logo, porque assim, a 4 não passa 6, mas eu preciso da 2. Então, para a gente otimizar rápido, se eu me organizar muito bem, em 4 dias eu consigo fazer tudo. Em 5 dias eu consigo fazer tudo. Que eu preciso de 4 dias para fazer isso, um dia para fazer isso, dá 5. Mas nesses 5 dias, se eu me organizo, eu consigo fazer essa parte. Em 5 dias eu consigo gastar 2 aqui, mais 2 aqui, e um aqui, e ao mesmo tempo os 3 aqui. Então, esse é o meu caminho otimista. Vai acontecer isso? Muito difícil, porque geralmente a gente não tem tempo, a gente não tem pessoas o suficiente. Então, é só para projetos complexos, inovadores, que a gente não sabe. Isso aqui criou. Acho que foi a Marinha dos Estados Unidos quando eles foram fazer o porta-aviões. Foi alguma coisa assim. Ou avião que transportava bomba nuclear, não lembro, mas é alguma coisa assim. Tipo, pô, eles nunca tinham feito isso. Então, o que que eu preciso fazer para construir um porta-aviões? Muita coisa. Eu sei o que que vai travar certinho cada uma? Provavelmente não, entendeu? Então, é um diagrama de incerteza. Agora, esse aqui é o clássico, né? Eu tenho a etapa bonitinha, os dias que eu vou demorar para fazer, tudo certinho, tudo maravilhoso. Se eu termino essa aqui, eu já posso começar a trabalhar em uma outra, sabe? Então, é um cenário ideal, para que a gente trabalha aqui na IPEC, que geralmente os projetos a gente sabe como fazer. Isso aqui lembra muito o treino de vocês, né? Ah, então eu vou demorar tantas datas para fazer isso. A partir da semana 2 eu já consigo fazer isso. Lá na semana 5 eu já terminei, ó, 3 etapas, tá vendo? Já consigo, ó, ao mesmo tempo, já estou quase terminando as outras duas. Então são cenários que a gente consegue mapear. É muito mais bonitinho, não é feio desse jeito. A gente sabe quantos dias a gente gasta. E é isso. Só para vocês terem uma noção. De novo, quando vocês forem ter o treinamento de confecção de proposta, eu vou mostrar como faz isso aqui. Eu e o Léo vamos mostrar muitas das ferramentas que eu mostrei agora, de forma mais abrangente, segunda-feira. Quando a Lu vier dar o treinamento de confecção de segurança industrial, ela vai explicar as outras etapas, sabe? Então, fiquem tranquilos. Isso é só para vocês não serem pegos de surpresa. Porque se já é muita informação agora,